A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí também dando prosseguimento aos estudos desse primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nestas semanas vamos aí estudar a lição de número 12, que tem por data 20 de março de 2022, e o título da lição que vamos estudar é As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. A verdade prática desta lição que vamos estudar destaca que as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Eu quero te fazer um convite. Acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação para as lições que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início às nossas leituras, a leitura diária de segunda-feira, 14 de março de 2022, tem como título: Em Cristo descobrimos a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. O texto base encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é um livro aí extremamente atual, para a igreja de todas as épocas, inclusive a que nós estamos vivendo. Nessa carta nós encontramos aí profundas instruções no tocante à vida e à doutrina. De todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, a epístola aos Romanos é a que contém aí a maior exposição da sua parte sobre o Evangelho. Na epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta suas credenciais apostólicas, Ele fez isso para que a autenticidade do seu ministério não fosse aí contestada, para defendê-lo das falsas acusações dos boateiros ali, que estavam ali falando contra o apostolado de Paulo. Ao escrever a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo estava aí profundamente atento ao fato de que a igreja deveria ser uma comunhão entre judeus e gentios. Isso significa que deveria haver então plena igualdade, com judeus e gentios juntos na unidade do corpo de Cristo. Paulo deixa claro a unificação do judeu e do gentio no pecado, por causa da queda, e também na graça, por meio de Jesus, ressaltando que a justiça salvadora do Evangelho é uma necessidade de ambos. Essa justificação que vem aí pela graça por meio da fé, expõe que judeus e gentios, unidos no corpo de Cristo, constituem um único povo. Esse é o povo de Deus, o verdadeiro Israel espiritual. Na carta aos Romanos, Paulo aí une os principais temas das Escrituras, Ele fala aí sobre o pecado, sobre a lei, sobre julgamento, sobre o destino humano, sobre fé, sobre obras, sobre graça, justificação, santificação, eleição, o plano de salvação, a obra do Espírito, a esperança cristã, a natureza e vida da igreja, o lugar ali de judeus e gentios nos propósitos de Deus. Fala também a respeito da filosofia da igreja e a história do mundo, o significado e a mensagem aí do Antigo Testamento. Fala também a respeito aí dos deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Então observe que essa é uma carta completa, é uma carta doutrinária, talvez aí a que contém mais doutrinas aí no Novo Testamento. Embora aí seja nítida, essa grande variedade de temas, podemos dizer que um tema está sempre presente na mente do apóstolo, na construção dessa epístola.
que é a justificação pela graça mediante a fé. Certamente, meus queridos, esse é o tema central da carta aos Romanos. João Crisóstomo, considerado aí um dos maiores pregadores do século V, pedia que a epístola aos Romanos lhe fosse aí lida em voz alta, pelo menos uma vez por semana. Agostinho, Lutero e John Wesley declararam abertamente que vieram à firmeza da fé através do impacto de Romanos, em suas vidas. Todos os reformadores consideravam Romanos como sendo aí a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Então, certamente, o estudo da Epístola aos Romanos é algo vital e necessário para a nossa saúde, entendimento e crescimento espiritual. A carta aos Romanos é tão atual nos dias de hoje quanto nos dias em que foi escrita para aqueles irmãos de Roma no primeiro século da era cristã. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.